E se eu te dissesse que as pessoas que sempre vencem em qualquer ambiente, nos negócios, nas relações, nas disputas silenciosas do dia a dia, não são necessariamente as mais inteligentes, as mais talentosas, nem as mais trabalhadoras? E se eu te dissesse que elas possuem algo diferente? Algo que a maioria das pessoas nunca aprende, porque nunca foi ensinado em nenhuma escola, em nenhum livro de autoajuda, em nenhuma palestra motivacional. Esse algo tem um nome. E esse nome, ao longo da história, foi chamado de muitas formas. Virtu, por Maquiavel. Vontade de potência, por Nietzsche. A sombra, por Jung. Mas em seu núcleo mais profundo, nas entranhas mais frias e honestas do comportamento humano, esse algo se chama psicologia sombria do vencedor. Observe as pessoas ao seu redor. Observe com atenção, não com os olhos de quem julga, mas com os olhos de quem estuda, de quem disseca, de quem quer compreender. Você vai perceber algo perturbador. Existem pessoas que, independentemente do contexto, independentemente da adversidade, independentemente da injustiça do mundo ao redor, elas saem por cima. Sempre. É como se houvesse uma lei invisível que curvasse a realidade ao redor delas. E existe outra categoria. Pessoas igualmente inteligentes, igualmente esforçadas, talvez até mais honestas e mais bondosas, que sistematicamente perdem, que são soterradas pelo ambiente, que trabalham anos e veem outra pessoa colher o que plantaram, que falam a verdade e são punidas por isso, que confiam e são traídas. Por que isso acontece? Não é sorte, não é destino, não é o universo conspirando a favor de uns e contra outros. A resposta é muito mais fria, muito mais estratégica, muito mais humana do que qualquer narrativa espiritual ou motivacional pode oferecer. A resposta está na psicologia sombria, naquele conjunto de padrões mentais, comportamentais e estratégicos que os vencedores dominam, conscientemente ou não, e que os perdedores ignoram ou temem demais para aplicar. Hoje, neste vídeo, vamos dissecar esses padrões, um por um, com frieza, com honestidade, com a profundidade que o tema merece. O maior erro que a maioria das pessoas comete não é ser burra, não é ser preguiçosa, não é sequer ser ingênua. O maior erro é acreditar que o mundo funciona da forma como foi ensinado que funciona. Desde crianças, somos moldados por um sistema que nos ensina a ser reativos, a esperar permissão, a obedecer hierarquias, a mostrar fraqueza como prova de humildade, a revelar nossos planos como prova de honestidade, a colocar os outros em primeiro lugar como prova de bondade. E não estou dizendo que essas virtudes são falsas. Estou dizendo que elas são perigosas, quando aplicadas sem consciência estratégica. Porque o mundo real, o mundo das relações de poder, das disputas corporativas, dos jogos políticos, das negociações invisíveis que acontecem em todo jantar de família, em toda sala de reunião, em todo relacionamento, esse mundo não recompensa a bondade cega. Ele recompensa a inteligência estratégica disfarçada de bondade. O erro está em reagir emocionalmente quando deveria haver cálculo, em falar quando deveria haver silêncio, em mostrar as cartas quando deveria haver mistério, em buscar aprovação quando deveria haver indiferença estudada. Sabe o que acontece com quem reage emocionalmente em um conflito? Ele entrega ao adversário um mapa completo de suas fraquezas. Cada explosão de raiva é uma confissão. Cada lágrima em público é uma vulnerabilidade explorada. Cada pedido de desculpas não solicitado é uma transferência de poder. Os vencedores entenderam isso há muito tempo. E por isso eles jogam diferente. Florença, século XVI. Um homem chamado Maquiavel, que a história conheceria simplesmente como Maquiavel, dedicou sua vida a uma tarefa que muitos consideravam imoral: estudar o poder como ele realmente é, não como deveria ser. Enquanto filósofos da época escreviam sobre o príncipe ideal, virtuoso, piedoso, justo, Maquiavel fez algo radicalmente diferente. Ele olhou para a história, para os imperadores romanos, para os papas corrompidos, para os condottieri traiçoeiros, para os reis que caíram,
e para os que sobreviveram. E ele perguntou: o que distingue os que ficam em pé daqueles que caem? A resposta que ele encontrou chocou o mundo intelectual da época. E choca até hoje, porque ela é verdadeira demais para ser confortável. Maquiavel escreveu: um príncipe que quer se manter no poder deve aprender a não ser bom e a usar ou não usar a bondade conforme a necessidade exigir. Essa frase foi mal interpretada por séculos. As pessoas leram como uma apologia à crueldade, como um manual para tiranos. Mas Maquiavel não estava ensinando a ser mau. Ele estava ensinando algo infinitamente mais sofisticado: a ter consciência do jogo. O vencedor não é quem é mais cruel. O vencedor é quem entende quando a gentileza serve ao seu objetivo e quando a dureza é necessária. Quem não confunde bondade com fraqueza. Quem não confunde crueldade com força. Maquiavel chamou essa capacidade de virtude, não no sentido moral da palavra, mas no sentido de virtude estratégica. A habilidade de ler o ambiente, adaptar-se e agir com precisão cirúrgica no momento certo. E ele identificou seu oposto perfeito: a fortuna, o acaso, as circunstâncias imprevisíveis da vida. Para Maquiavel, a fortuna era como um rio caudaloso. Ela destrói tudo aquilo que não tem estruturas para resistir a ela. Mas quem constrói diques, canais e barreiras mentais, quem se prepara, quem planeja, quem desenvolve a virtude, esse consegue direcionar as águas a seu favor. Essa é a primeira lei da psicologia sombria dos vencedores: construir virtude antes que a fortuna chegue. Não ser reativo, ser arquiteto de circunstâncias. Ao longo de anos estudando o comportamento humano, filosofia do poder e psicologia social, identificamos 5 leis psicológicas que fundamentam a mentalidade de quem sempre vence. Não são dogmas. São padrões observáveis. Em executivos, em líderes históricos, em pessoas que aparentemente sem nenhuma vantagem objetiva, dominam os ambientes onde entram. Carl Jung, o grande psicanalista suíço, desenvolveu o conceito de sombra, aquela parte de nós que reprimimos, que negamos, que escondemos de nós mesmos. Mas o que poucos entendem é que a sombra não é apenas o mal que existe em nós. Ela é também o poder que ainda não ousamos assumir. O perdedor crônico vive em guerra com sua própria sombra. Ele nega seus impulsos de dominância, nega seu desejo de reconhecimento, nega sua ambição. E ao negá-los, não os elimina, apenas os empurra para o subconsciente, onde eles se transformam em ressentimento, em sabotagem, em boicote silencioso. O vencedor, por outro lado, integra sua sombra. Ele olha para os seus impulsos mais sombrios, a inveja, o desejo de poder, a frieza necessária, e não os condena. Ele os reconhece, os domestica, os transforma em combustível. A narrativa interna do vencedor não é "eu não mereço isso" ou "quem sou eu para querer mais". A narrativa interna do vencedor é: eu entendo o jogo, eu conheço as regras, e eu vou jogar melhor do que qualquer pessoa nesta sala. Essa mudança de narrativa não é arrogância, é calibração. É a diferença entre entrar em uma negociação tremendo de medo, entregando o poder antes mesmo de sentar, e entrar com a clareza de quem sabe exatamente o que tem e o que quer. Maquiavel observou algo que a maioria dos políticos de sua época ignorava. A fala excessiva é sempre uma forma de fraqueza. O príncipe que precisa explicar cada decisão, justificar cada movimento, buscar constantemente a aprovação do povo, esse príncipe já perdeu autoridade antes de qualquer batalha. O silêncio, quando usado com maestria, é uma arma de precisão cirúrgica. Não o silêncio do covarde que não sabe o que dizer. Não o silêncio do passivo que aceita qualquer coisa. Mas o silêncio estratégico, aquele que força o outro a preencher o vazio com suas próprias inseguranças. Observe o que acontece em uma negociação quando alguém faz uma proposta e simplesmente para de falar. O silêncio cria pressão, e quem não consegue suportar pressão começa a falar. E quem fala demais revela demais, e quem revela demais perde.
Os vencedores aprendem cedo que cada palavra desnecessária é uma vulnerabilidade oferecida. Cada revelação emocional em contexto inadequado é um convite à manipulação. Cada necessidade de ser compreendido, validado, aprovado, é uma corrente que te prende ao julgamento alheio. O silêncio do vencedor não é vazio. É denso de intenção. É um campo gravitacional que atrai curiosidade, respeito e, frequentemente, submissão. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão do pessimismo lúcido, escreveu que o ser humano é fundamentalmente movido pela vontade, um impulso cego, irracional, que busca satisfação perpetuamente e nunca a encontra. Compreender isso é compreender por que as pessoas fazem o que fazem. Quem sempre vence entende uma verdade fria e precisa. As pessoas não são movidas pela lógica. Elas são movidas por emoções que depois racionalizam como lógica. Toda decisão de compra é emocional. Toda aliança política é emocional. Toda lealdade é emocional. A lógica é o vestido que a emoção usa para sair de casa. O vencedor não manipula no sentido vulgar da palavra, forçando, enganando, destruindo. Ele gerencia emoções. Ele entende que cada pessoa carrega consigo um conjunto de necessidades psicológicas fundamentais. Necessidade de ser visto, de ser respeitado, de pertencer, de sentir que importa. E ele usa essa compreensão não para explorar, mas para criar conexões estratégicas, lealdades duradouras, influências genuínas. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, mas que o ideal é ser ambos quando possível. E o que ele queria dizer com isso vai muito além da brutalidade política. Ele queria dizer que o poder real não está na força bruta, mas na capacidade de fazer outros quererem seguir você, de criar uma percepção de inevitabilidade ao redor de sua presença. Em uma cultura obcecada com velocidade, respostas imediatas, resultados instantâneos, gratificação em tempo real, a paciência se tornou talvez o recurso mais raro e mais poderoso que um ser humano pode cultivar. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, governou o maior império do mundo conhecido enquanto praticava uma disciplina mental absoluta. Não reagir ao que não pode ser controlado. Não desperdiçar energia emocional com o que é externo. Preservar a fortaleza interior a qualquer custo. O impaciente se move rápido demais. Ele ataca antes de entender o terreno. Ele fala antes de ouvir o suficiente. Ele decide antes de coletar informação. E ao fazer isso, ele entrega ao adversário paciente a vantagem que o adversário precisava. O vencedor sabe que o tempo é uma arma, que esperar, quando a espera é estratégica, é uma forma ativa de dominância, que deixar o outro se revelar, se desgastar, se comprometer com uma posição, para só então agir, é infinitamente mais poderoso do que qualquer movimento impulsivo. Friedrich Nietzsche escreveu que não existem fatos, apenas interpretações. E essa frase, que parece filosófica demais para o mundo prático, é na verdade um dos princípios mais operacionais da psicologia do poder. A realidade que as pessoas ao seu redor constroem sobre você não é baseada em quem você é baseada em como você se apresenta, em como você fala, em como você se move, em quanto você revela, em quanto você omite. O vencedor entende que a percepção é o campo de batalha real, não o que você faz, mas o que as pessoas acreditam que você é capaz de fazer, não o que você tem, mas o que as pessoas acreditam que você tem. Maquiavel foi categórico a esse respeito. É necessário ser, mas também é necessário parecer. Um príncipe deve parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro e religioso, e deve sê-lo quando pode. Mas deve ter o espírito disposto a mudar quando as circunstâncias o exigirem. Isso não é desonestidade, é sofisticação. É entender que o mundo percebe o que você projeta, que a imagem que você constrói ao longo do tempo é um ativo estratégico, que controlar a narrativa sobre si mesmo, antes que outros a construam por você, é uma das formas mais fundamentais de exercer poder.
O perdedor acredita que basta ser bom para ser reconhecido como bom. O vencedor sabe que precisa fazer o bem visível, não por vaidade, mas por estratégia. Imagine que a vida é um tabuleiro de xadrez. Não o xadrez simples de 2 jogadores em uma mesa. Imagine um xadrez com dezenas de jogadores simultâneos. Alguns conscientes de que estão jogando, outros completamente alheios à partida que acontece ao seu redor. A maioria das pessoas joga com as peças que recebeu e nunca questiona as regras. Elas movem seu cavalo, seu bispo, sua torre, de forma previsível, reativa, emocional. Quando perdem uma peça, entram em colapso. Quando ganham, revelam sua estratégia na comemoração. O vencedor, porém, joga de uma posição diferente. Ele não apenas move peças, ele estuda o padrão de movimento do adversário. Ele cria ameaças que forçam respostas previsíveis. Ele sacrifica, quando necessário, peças valiosas para obter posicionamento estratégico. Ele pensa 4, 5, 10 movimentos à frente. Mas a metáfora vai além do xadrez, porque no xadrez, as regras são fixas. Na vida, o vencedor é aquele que eventualmente percebe que pode mudar as regras, que pode redefinir o que é vitória, que pode criar um jogo paralelo, invisível ao adversário, onde a verdadeira partida está sendo jogada. Maquiavel usava outra metáfora, o leão e a raposa. O leão tem força. A raposa tem astúcia. Um príncipe, um vencedor de verdade, precisa ser ambos. Precisar saber quando rugir e quando se esconder. Quando atacar de frente e quando usar o labirinto. Então, como você muda? Como você passa do lado que perde para o lado que vence? Não existe uma fórmula. Não existe um hack de 5 minutos. Mas existe um conjunto de mudanças de mentalidade que, quando integradas genuinamente, alteram de forma permanente a forma como você se move pelo mundo. A primeira mudança é parar de ser reativo e começar a ser arquiteto. Toda vez que você reage emocionalmente a uma provocação, você entrega o controle. Toda vez que você se irrita, que explode, que chora no momento errado, você está sendo movido pelo tabuleiro, não movendo as peças. A pergunta que o vencedor faz não é: o que eu sinto sobre isso? É: o que isso significa estrategicamente e como devo responder? A segunda mudança é aprender a ver o poder em tudo. Toda conversa é uma negociação. Todo silêncio comunica algo. Todo gesto de generosidade pode ser uma investida de dominância. Não estou dizendo que tudo é guerra. Estou dizendo que quem não enxerga as dinâmicas de poder que estruturam toda a interação humana é como um jogador de xadrez que não sabe o nome das peças. A terceira mudança é cultivar a indiferença estratégica. Uma das maiores fontes de fraqueza é a necessidade de aprovação. Quando você precisa que as pessoas gostem de você, você se torna refém do julgamento alheio. O vencedor desenvolve uma forma de indiferença. Não a frieza psicopata que não sente nada, mas a liberdade interior de alguém que age segundo seus próprios valores e objetivos, independentemente da aprovação externa. A quarta mudança é construir o longo prazo enquanto todos pensam no imediato. O impaciente quer o resultado agora. O estrategista planta hoje para colher quando o momento certo chegar. Essa diferença de horizonte temporal, essa capacidade de adiar gratificação não por sofrimento, mas por visão, é um dos divisores de água mais concretos entre os que vencem e os que sempre ficam para trás. E a quinta mudança, talvez a mais profunda, é integrar sua sombra sem se perder nela. Reconhecer sua ambição sem se tornar escravo dela. Reconhecer seu desejo de poder sem se tornar seu tirano. Usar as ferramentas da psicologia sombria com consciência, não para destruir, mas para construir. Para proteger o que importa, para alcançar o que merece. Isso é o que separa um estrategista de um manipulador. A intenção, a consciência, o para quê. Há uma frase que Maquiavel nunca escreveu literalmente, mas que está na essência de tudo que ele observou, documentou
e analisou ao longo de uma vida dedicada ao estudo do poder. O mundo não é dividido entre bons e maus. É dividido entre os que entendem as regras do jogo e os que se recusam a vê-lo. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. Não é todo mundo que tem estômago para enfrentar as verdades desconfortáveis do comportamento humano. Não é todo mundo que está disposto a olhar para dentro, identificar suas fraquezas psicológicas e começar o trabalho duro e solitário de transformação. A psicologia sombria dos vencedores não é uma receita para se tornar frio, calculista ou desumanizado. É um mapa. Um mapa que te mostra o terreno como ele realmente é, com seus pântanos, seus predadores, seus atalhos ocultos e seus precipícios disfarçados de atalhos. Quem sempre vence não é quem nunca sente medo. É quem sente medo e age assim mesmo, com o cálculo frio de quem entende que o medo é apenas outro dado a ser processado, não uma sentença. Não é quem nunca perde. É quem usa cada derrota como informação de inteligência, dissecando onde errou, o que revelou demais, onde foi impaciente, onde foi ingênuo, e retorna ao tabuleiro mais calibrado do que saiu. Não é quem não tem emoções. É quem escolhe, com cuidado cirúrgico, quando e para quem vai mostrá-las. Se você quer continuar explorando as estratégias que moldam o comportamento humano, o poder, a psicologia, a filosofia de quem sobrevive e prospera em qualquer ambiente, inscreva-se no canal Mente de Rapina. Cada vídeo é um mergulho mais fundo. E quanto mais fundo você vai, mais você entende por que o mundo é como é.